Fala aí pessoal, tudo bem? Então eu vou falar aqui sobre operações, dar continuidade à nossa última aula, operações com radicais, falar de multiplicações e divisões, com números representados aí por radicais. E para isso a gente precisa relembrar algumas propriedades aqui da radiciação. Então as 4 propriedades que eu apresentei para vocês foram as seguintes. Se o A é um número maior ou igual a zero, B também é um número maior ou igual a zero, M, N e P são inteiros não nulos, então eu posso eliminar a raiz desde que o índice do radicando seja igual à raiz. Tá? Lembrando que só vale para A maior ou igual a zero. A propriedade 2 nos permite alterar o índice da raiz efetuando uma multiplicação. Então eu posso multiplicar esse índice por qualquer inteiro não nulo, desde que eu faça a mesma operação com o expoente do nosso radicando. Então essa é a propriedade 2, de forma bem simplificada aí para vocês. A propriedade 3, ela nos permite unir o produto de duas raízes em um único radical, desde que os índices sejam iguais. E a propriedade 4 nos permite unir, então, o quociente aqui de duas raízes, desde que os índices sejam iguais. Então, o que a gente vai fazer agora é aplicar a propriedade 3 e a propriedade 4, mas para isso a gente vai precisar sempre fazer, nem sempre, mas na maioria das vezes fazer pequenos ajustes. Ajustes nos índices, porque se os índices são iguais, as coisas vão funcionar como nas nossas últimas aulas. Eu posso fazer direto, ou como a propriedade mesmo está nos dizendo. Eu posso unir em um único radical ou separar em dois radicais sem problema nenhum, desde que os índices sejam iguais. Mas e quando os índices são diferentes? Por exemplo, aqui no exemplo 1. No exemplo 1, está aqui a raiz quarta de 2 vezes a raiz quadrada de 5. Eu não posso aplicar a propriedade 3, aqui que eu chamei de propriedade 3, porque os índices aqui são diferentes. Um é índice 4, a outra raiz tem índice 2. Então eu vou precisar igualar esses índices. E para isso eu vou utilizar a propriedade 2, aquela que nos dizia que eu podia multiplicar o índice de uma raiz por qualquer número inteiro, desde que eu fizesse a mesma operação com o expoente do radicando. Então, olha só, eu vou pegar aqui a raiz quadrada, porque eu consigo transformar esse índice 2 num índice 4, multiplicando esse índice por 2. Então é isso que eu vou fazer. Olha só, eu só escrevi aqui a raiz quadrada de uma forma diferente, só para isso eu exibi o índice e exibi o expoente do nosso radicando, para mostrar para vocês que eles não estão visíveis aí, mas eles estão implícitos. Então eu multipliquei esse índice por 2 e fiz o mesmo aqui com o expoente do nosso radicando. Multipliquei também por 2. Então com isso eu obtive que a raiz quadrada de 5 é igual à raiz quarta de 5 ao quadrado. Então eu vou fazer essa substituição aqui na nossa operação. Ou seja, ao invés de fazer a raiz quarta de 2 vezes a raiz quadrada de 5, eu vou fazer a raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de 5 ao quadrado. E agora os índices são iguais e eu posso aplicar a propriedade 3. Então é isso que a gente vai fazer. Então eu posso escrever raiz quarta de 2 vezes 5 ao quadrado, sob um mesmo radical. E 5 ao quadrado é 25, e 2 vezes 25, 50. Portanto, o resultado desse produto é a raiz quarta de 50. Espero que vocês tenham compreendido aí, a gente vai avançar para um exemplo 2, mas se não, voltem, revejam esse trecho até que consigam entender e se ainda assim houver dúvida, me procure. Exemplo 2. Efetue a divisão. Bom, a divisão que a gente vai efetuar é a raiz cúbica de 12 dividido pela raiz quadrada de 3. Bom, agora, não existe um número inteiro que vezes 3 dê 2, ou um número inteiro que vezes 2 dê 3. Então, nesse caso, a gente vai ter que encontrar um índice
um índice que seja comum a esses dois índices e a gente um múltiplo, né, desses dois índices, e seria legal se ele fosse o menor possível. Tem infinitos múltiplos aí de 3 e 2, mas é melhor a gente pegar o menor deles. Então o MMC entre o 3 e o 2, lembrando que 3 é o índice da nossa primeira raiz e 2 é o índice da nossa segunda raiz. Então MMC de 3 e 2 é 6. Então eu vou igualar esses índices a 6, através da propriedade 2. Vou pegar a primeira raiz, que tem índice 3, e vou multiplicar por 2. Então o que a gente vai obter aqui vai ser, só que a hora que eu faço isso, eu não posso me esquecer de fazer no radicando também. Então a raiz cúbica de 12 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 6, que é 3 vezes 2, de 12 ao quadrado, que é 144. Então a gente já fez um ajuste na primeira raiz, agora a gente vai fazer na segunda. Então a raiz quadrada de 3, a gente pode multiplicar esse 2 do índice por 3 e faço a mesma coisa com o expoente do radicando, multiplico por 3 também. Então a gente vai obter a raiz sexta de 3 ao cubo. E 3 ao cubo é 27, então a gente obteve agora essas duas raízes. Eu vou aplicar a substituição aqui, vou substituir, né, a raiz cúbica de 12 pela raiz sexta de 144, dividido pela raiz quadrada de 3, eu vou substituir pela raiz sexta de 27. E agora a gente pode aplicar a propriedade 4, né, que é a propriedade 4, que era a propriedade que tratava do quociente. E agora eu posso escrever tudo debaixo de um mesmo radical. Então é isso que a gente vai fazer. Então vai ficar raiz sexta de 144 dividido por 27. Na forma da fração, para a gente poder observar que cabe algumas simplificações aqui, é melhor. Então, simplificando 144 27avos, dá para dividir por 9 o numerador e por 9 o denominador, e a gente obtém raiz sexta de 16 terços. E essa é a simplificação ou o resultado dessa divisão. Tá joia? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.